Imagine viver sozinho na vastidão gelada da Sibéria por 12 anos. Sinta o peso do isolamento e da transformação na face humana. Um cenário onde a natureza extrema se funde com a mente dilacerada em busca de sobrevivência. Essa é a dura realidade de Alexander Petrov, um jovem russo que abandonou tudo após um colapso mental. Sua jornada, repleta de desafios e descobertas, nos convida a refletir sobre os limites da existência e os segredos obscuros do isolamento. Em poucos instantes, a história deste homem se revela e nos arrasta para um universo onde o tempo e a razão se distorcem. Qual o preço da solidão extrema? O que a mente pode suportar quando se vê abandonada à pura força bruta da natureza? Em 1987, Alexander fugiu para a imensidão siberiana, deixando para trás uma civilização que não mais lhe pertencia. Ele atravessou a tênue linha entre o ser humano e a fera, desafiando a lógica e a sanidade. Ao adentrar na floresta, seu passado se esvaiu e ele se rendeu ao silêncio frio das montanhas nevadas. A solidão passou a ser sua única companhia. Em meio à vastidão, o tempo deixou de ter significado. Assim como Michel Cifre, que em isolamento percebeu dias como minutos, Alexander experimentou uma realidade distorcida, na qual a passagem do tempo se confundia com a eternidade do frio e da escuridão. Começou a tecer alucinações e sombras difíceis de distinguir. Foi então que a transformação começou, revelando a fragilidade e a força inata do espírito humano. Conforme os meses se transformavam em anos, a adaptação se fez inevitável. Alexander aprendeu a caçar, a se proteger e a conviver com os perigos em cada passo. Ele se tornou parte da mata, desenvolvendo habilidades primitivas e instintos aguçados que o aproximaram do reino animal. As mãos que antes manuseavam ferramentas humanas começaram a exibir traços selvagens. As unhas crescidas e jamais aparadas se assemelhavam às garras de um urso. Cada amanhecer trazia a luta pela sobrevivência, e cada entardecer registrava uma nova marca da transformação. Ele aprendeu com a própria natureza a arte cruel e bela do instinto animal. A fome, o frio e a solidão corroeram sua antiga identidade, dando lugar a uma versão mais primitiva e quase mítica dele mesmo. Neste isolamento severo, Alexander encontrou um retrato espelhado da condição humana, onde o sobrevivente se reinventa quando cortes impostos pela sociedade são abolidos. Entretanto, a solidão extrema não é apenas um campo de treinamento para a resiliência, ela também instiga batalhas internas. O isolamento prolongado, como revelam estudos, pode distorcer a percepção sensorial, provocar alucinações e reduzir os níveis de serotonina e dopamina, elementos essenciais para o equilíbrio emocional. Alexander, imerso em sua nova realidade, começou a enfrentar os fantasmas de sua própria mente. Em meio ao silêncio cortante, ecos de uma vida antes vivida ressoavam vagamente, confundindo suas memórias e desejos. Ao ponto de a ausência de estímulos sociais transformar seus pensamentos em labirintos intransponíveis, ele começou a ouvir passos invisíveis e a ver sombras dançantes. Essa batalha interna entre o que restava de humanidade e o instinto primal que a solidão forjou se tornou seu fardo e sua única companhia constante. Assim, cada dia era uma luta não só contra o frio e a fome, mas contra o próprio tempo e a desordem mental. A margem entre razão e loucura tornou-se tênue, mas ele seguia, impulsionado por um desejo instintivo de viver, mesmo que à custa de sua identidade anterior. À medida que os 12 anos se acumulavam, o reencontro com o mundo que um dia conhecera parecia inevitável, mas cruelmente distante. A transformação que começou como um refúgio contra a dor revelou-se uma prisão. Quando, em 1999, as autoridades finalmente encontraram Alexander nas profundezas da imensidão siberiana, o homem que emergiu era quase uma lenda. Seus olhos, acostumados ao brilho pálido da lua e às sombras das árvores gélidas, não reconheciam mais os rostos humanos. Ele se recusava a se reintegrar à civilização, rejeitando um mundo que lhe era agora estranho. A tentativa de resgate, movida pela compaixão e pela urgência de restaurar a ordem,
acabou por confrontar a dureza de uma verdade inevitável. A vida na sociedade não mais lhe parecia capaz de acolher o ser que ele havia se tornado. Em seu último suspiro de humanidade, Alexander enfrentou seu destino com a serenidade de quem compreende que a transformação extrema traz um custo impagável. Seu fim, marcado pela dificuldade de se adaptar, ressoava como um lamento silencioso dos que se encontram perdidos entre dois mundos, entre o selvagem e o civilizado. Esta história trágica é um poderoso lembrete dos desafios que o isolamento impõe à mente e ao corpo. A cronologia de sua existência nos mostra claramente o impacto devastador da solidão, onde cada hora sem companhia inflige cicatrizes invisíveis. Estudos indicam que longos períodos sem interação social elevam níveis de cortisol, provocando ansiedade, depressão e comprometendo até mesmo respostas imunes essenciais. Alexander, ao viver como um urso, não apenas adaptou seu corpo às exigências brutas da natureza, mas teve sua psique remodelada por forças que poucos conseguem compreender. Sua vida foi um interminável confronto entre o passado humano e a necessidade de reinventar-se para sobreviver. Cada gesto, cada rugido contido diante da adversidade, trazia à tona a essência crua do ser, quase irreconhecível para quem vive numa confortável normalidade. Ao testemunharmos sua jornada, somos compelidos a refletir: até que ponto a natureza pode moldar o homem? Que preço pagamos ao abrir mão do contato humano, das palavras e dos abraços que definem nossa existência? Essas questões ecoam na vastidão do tempo, deixando-nos com uma sensação de profunda inquietação diante do poder transformador do isolamento. Quando olhamos para a trágica trajetória de Alexander Petrov, vimos um homem que se desintegrou e se reconstruiu em forma de ferocidade. A história dele se torna um espelho que reflete nossa própria vulnerabilidade diante do desconhecido. A transformação que o levou a desenvolver garras similares às de um urso não foi apenas uma adaptação física, mas também uma marca indelével do impacto psicológico causado pela solidão extrema. Mesmo nos momentos mais inquietantes, seus instintos de sobrevivência emergiam com força surpreendente, demonstrando que às vezes a selva que habita dentro de nós pode ser despertada por forças tão impiedosas quanto a própria natureza. Ele experimentou o paradoxo da existência: estar preso entre a memória de um passado familiar e a exigência brutal de um presente selvagem. Seus passos ritmados pelos dias gélidos, as noites iluminadas apenas pelas estrelas distantes e os pensamentos turvos que se misturavam com o vento gelado revelavam a crueza de um ser em constante mutação. Assim, a jornada de Alexander se inscreve como um lembrete eterno de que a falta de interação social pode não apenas alterar a percepção do tempo, mas também transformar a própria alma. No final, a história de Alexander Petrov é um tributo à resiliência e também um aviso sombrio. Ele viveu uma vida de extremos, onde o desejo de pertencer foi esmagado pela necessidade de sobreviver. Quando finalmente foi capturado, seu retorno à civilização se revelou impossível. Ele já não pertencia ao mundo dos homens, pois se tornou parte intrínseca da natureza selvagem. Sua recaptura não trouxe redenção, mas sim a consolidação de um destino trágico. O homem que se perdeu para a selva jamais poderia ser reintegrado sem que sua essência fosse para sempre corrompida pelo isolamento. Sua morte, embora dolorosa, foi a consequência inevitável de uma existência que ultrapassou os limites do humano e do animal. E assim a narrativa de Alexander Petrov se encerra, deixando-nos com uma reflexão profunda e inquietante. A solidão absoluta pode causar distorções na mente e transformar o ser até seus traços físicos. Reflete sobre como a ausência de contato humano altera ritmos, emoções e até mesmo a própria essência de uma pessoa. Ao ouvir esta história, somos convidados a questionar o que fazemos quando confrontados com a imensidão do desconhecido. A experiência de Alexander evidencia que, por mais que tentemos controlar nosso destino, certas forças naturais e psicológicas sempre estarão além do nosso alcance. Sua jornada é um lembrete de que a resiliência humana tem limites e que o isolamento extremo pode levar a resultados inevitáveis e trágicos.
anos. Descubra a incrível e trágica história de Alexander Petrov, um homem que desafiou os limites da resistência humana na solidão da Sibéria.